Então a média aritmética, essa palavra é importante lembrar, aritmética, é a medida de tendência central mais utilizada, mais comum é essa que vocês utilizam para obter a nota aqui, para verificar a média final. Então ela é representada por esse símbolo aí, esse xzinho aí, x minúsculo, com um tracinho em cima, né, com sublinhado em cima, né. Então ela é calculada pela divisão da soma de todos os valores observados. No caso da nota, os valores observados cada uma das notas, nota 1, nota 2, nota 3 e assim por diante. Então são a soma de todos os valores observados da variável pela quantidade, a divisão pela quantidade de observações. Por isso, eu tenho 3 notas, soma a nota 1, a 2 e a 3 e divido pela quantidade de observações, são 3 notas, então eu divido por 3. Então se eu tiver 10 pessoas aqui e eu quiser saber a média de idade das pessoas, eu somo a idade de cada uma delas e depois divido pela quantidade de pessoas que tem presente, ou seja, 10 pessoas. Então a média é bem simples. A média é simples. Soma todos os dados observados aí e divide pelo total. Então vamos lá, somando. 4 mais 5, 9 mais 5, 14, mais 6, 20, mais 6, 26, 26 mais 7, 7, 33, mais 7, 40, mais 8, 48. 48 dividido por 8, pessoal, a gente obtém 6, que é o valor da média aí, ó. Turma A, média 6. 48 dividido por 8 é igual a 6. A turma B também são 8 alunos. Se a gente soma 2 dividido por 7 alunos, vai ser igual a 6. Então, minha média é igual a 6. Então, a média para os dados agrupados. Bom, quando os dados estão agrupados numa tabela de frequência, né, aquela tabela de distribuição de frequência que nós vimos lá na aula de número 4, nós precisamos utilizar a seguinte fórmula. Então, eu tenho x com tracinho, que isso representa a média aritmética, ou média simples. Nesse caso, vai ser a divisão do somatório do xi, que é o número, vezes a sua frequência, dividido pelo somatório dessas frequências. Bom, é importante observar aí, neste caso, que nós temos o xi vezes o fi. O fi é a frequência. Aí eu tenho 2 momentos em termos de dados agrupados. Eu posso ter uma sequência de dados agrupados sem intervalo e com intervalo. Quando eu tiver sem intervalo, o xi é o próprio valor. Mas quando eu tiver intervalos de classes, aí eu vou precisar fazer o quê? Encontrar o ponto médio. Então eu vou ter que somar lá limite, inferior, superior e dividir por 2. Então esse xi, ele vai estar representando o próprio número quando eu não tiver intervalo de classe, mas quando eu tiver intervalo de classe, lembrar, eu tenho que achar o ponto médio para ele. Tá bom? Vamos ver um exemplo com intervalos de classe sem intervalos. Nesse primeiro momento, esse é um exemplo em que não encontra intervalo de classe. Nós temos notas variando 4, 5, 6, 7 e 8, com a sua devida frequência na coluna à direita. Então, a nota 4, ela teve uma frequência 1, a nota 5, 2, a nota 6, 2 também, 7 também 2 e nota 8, uma ocorrência. Bom, então nós temos o xi e o fi. Relembrando da fórmula, nós precisamos encontrar o somatório da multiplicação do xi vezes o fi. Então, na outra coluna, na coluna mais à direita, nós temos justamente esse resultado. Então, nós temos o 4 vezes 1, 4, 5 vezes 2, 10, 6 vezes 2, 12, 7 vezes 2, 14 e o 8 vezes 1, 8. Então, na coluna mais à direita, nós temos justamente a multiplicação da frequência pelo seu respectivo valor. Lá embaixo, vocês vão ver que tem o quê? Um 48, que é justamente o que a gente precisa para aquela fórmula. Lembram lá do somatório? Justamente do xi vezes o fi? Então, eu já tenho uma informação daquela fórmula, que é o próprio 48. Então, somando o 4 com o 10, 12, mais 14 e mais 8, nós temos esse valor de 48. De acordo com a fórmula, era justamente o quê? Encontrar o somatório da multiplicação do xi vezes o fi, então nós já temos, que é o 48, e a divisão vai ser justamente pela soma da frequência. Lá ao lado do 48, no lado esquerdo, tem justamente esse 8. Esse 8 vem justamente ser a soma das frequências, que vai ser 1 mais 2, 2, mais o 2 e mais o 1. Então, nós temos justamente as duas informações necessárias para aplicar a fórmula da média para dados agrupados. Então, dividindo 48 por 8, nós temos o resultado. Vamos conhecer agora para com intervalos? Vamos seguir nossos exemplos. Os notebooks vendidos.
Então nós temos 7 classes. A primeira classe, começando com 1, 2, 3, embora esteja 4, mas o 4 não é um valor, 19 a 22. Ao seu lado direito nós temos as respectivas frequências para cada uma dessas classes. Então nós temos 7 classes com as suas frequências e nós sabemos justamente o intervalo de classes aí. Nós sabemos a amplitude. Então o que a gente vai precisar saber para aplicar aquela fórmula? Eu preciso encontrar o quê? O ponto médio de cada uma dessas classes. Lembram que vai ser justamente o somatório do XI vezes o FI. O FI já está aí, gritante, né? Nessa tabela, mas o XI não. Então o XI eu vou ter que encontrar para cada uma dessas classes. Bom, então vamos seguir o outro slide que tem já a aplicação. Aplicando a fórmula do somatório do XI vezes o FI, que é a sua frequência, dividido pelo somatório da frequência. Bom, na linha de baixo é justamente todos os pontos médios das suas classes vezes a sua frequência. Lembram que o primeiro era de 1 até 4, a primeira classe? Bom, então qual que é o ponto médio aí? O ponto médio vai ser 2,5, que vai ser 1 mais o 4, que vai dar 5 dividido por 2, 2,5. Então eu vou ter o 2,5 vezes a sua frequência, que é o 7. Nesse slide aí, logo abaixo da fórmula, é justamente o que se tem. Todos os pontos médios multiplicando pela sua respectiva frequência, dividido por 50, que é justamente o somatório da frequência. Ótimo. Então, realizando os cálculos de somatório, de multiplicação, vamos chegar no resultado de 479 dividido por 50. Fazendo essa divisão, nós obtivemos um resultado de 9,58. A ponderada. Quando os valores variam em grau de importância, é isso que eu estou falando, você então aplica a seguinte equação. Então a média ponderada, o XP, vai ser igual ao somatório dos XIs, que são os valores observados, multiplicados por seus respectivos pesos, dividido pelo total dos pesos, ou seja, o somatório dos pesos, ou somatório dos pesos. Por exemplo, tentar calcular a média. Então vamos lá. O que acontece? A gente tem 8,5 vezes 2, que é a nota XI, 8,5. Multiplicado pelo seu peso vezes 2 é igual a 17, é o que está na frente da coluna. 9 vezes 3 é igual a 27, a segunda nota multiplicada pelo seu peso. 9 vezes 3 é igual a 27. E a terceira nota, que é 7,5, e o seu peso é 5, 7,5 vezes 5 é igual a 37,5. Eu somo, então, todos os pesos, todas as notas multiplicadas pelos seus pesos, ou seja, a última coluna, pessoal, olha lá, 17 mais 27 mais 37,5 é igual a 81,5. 81,5, então, é igual à soma de todas as notas multiplicadas por seus respectivos pesos. Está pronto, pessoal? Não está pronto, falta dividir. Dividir pelo quê? Pela soma de todos os pesos. Qual que é a soma, pessoal, de todos os pesos? Olha lá na tabela. 2 mais 3 mais 5 é igual a 10. A soma de todos os pesos é igual a 10. Então a gente pega o valor 81,5, que é aquele resultado obtido da multiplicação das notas pelos seus respectivos pesos, depois soma todas elas, 81,5, dividida pelo somatório de todos os pesos, que é 10. 81,5 dividido por 10 a gente obtém a média ponderada, então a média deste aluno seria 8,15. Vamos lá. A mediana de um conjunto de dados é o valor do meio em uma sequência ordenada. É o valor que ocupa a posição. Então, pessoal, para ficar mais fácil, olha só, a mediana, então, ela é obtida pela quantidade de valores observados, N é a quantidade de dados, mais 1 dividido por 2. Então, se de repente numa série tem 10 valores, a gente pega 10, soma mais 1 e divide por 2, ok? Então, vamos tentar entender como é que funciona isso daí, considerando esse vetor ordenado, para obter a mediana é bem simples. O número localizado ou valor localizado no meio do conjunto de valores aí, ele vai ser a mediana. Bom, se esse conjunto tiver um número ímpar de elementos, a mediana vai ser o elemento da posição central, se for número ímpar. Então vamos supor que a gente tenha 3 elementos. Número ímpar, 3 elementos. 1, 2, 3, ok? 1, 2 e 3. Qual que é o elemento central? Da posição 2. O elemento da posição 2 é o elemento, então, é a mediana, ok? Então, quando tem um número ímpar de elementos, num conjunto ordenado,
o elemento que está na posição central, ele é em frequência, olha só, a média de valores. Então, olha aí, dividido por 2. Então, 8 dividido por 2 é 4. 4, então, é a posição central desse nosso vetor. 4 é a posição central. A mediana vai ser o valor que está na posição 4. Qual que é o valor que está na posição 4? É o valor, vamos acompanhar no slide, é o valor 7. O valor 7 é o valor que está na posição central, na posição 4 desse conjunto de dados. Então, por isso, a mediana é 7. Então, a mediana é o valor que está armazenado na posição central desse vetor. Já embaixo é um exemplo onde tem uma quantidade de pares de elementos. Então, a gente tem 6 elementos. Os elementos das notas são 3, 5, 6, 7, 10 e 11. Então, qual que é a equação? O número de elementos, que é 6, mais 1, está igual a 7 dividido por 2. 7 dividido por 2, pessoal, é o quê? 3,5, não é isso? 3,5. 3,5 não existe essa posição, mas eu tenho a posição 3 e a posição 4. Então, eu pego os valores que estão na posição 3 e 4 e tiro uma média entre eles. 6 mais 7, que são os elementos que estão na posição 3 e 4, respectivamente, é igual a 13. 13 dividido por 2, porque são 2 elementos, a média de 2 elementos, 13 dividido por 2 é igual... Próximo slide, então. Descrição mediana para dados agrupados. Quando os dados agrupados possuem intervalos de classes, é preciso encontrar a classe mediana. Neste caso, vamos precisar utilizar a fórmula, em que a classe mediana é aquela correspondente à frequência acumulada imediatamente superior ao somatório das frequências dividido por 2. Então, vamos conhecer que, em seguida, nós precisamos aplicar esta fórmula. Então, a mediana vai ser igual ao limite inferior da classe. Limite inferior de quem? Porque aí, como nós estamos observando, é no caso dos dados agrupados com intervalos de classe. Então, o primeiro momento é achar a classe mediana. Então, esse limite inferior que está aí nesta outra fórmula, que vai precisar ser aplicada, o limite inferior é justamente da classe mediana. Vamos voltar lá para o exemplo. Então, nós temos o limite inferior mais o somatório da frequência dividido por 2, menos a frequência acumulada. Esse ante significa que nós precisamos encontrar a frequência acumulada da classe anterior à classe da mediana, vezes H, que vai ser justamente a amplitude, dividido isso pela frequência, pelo FI, justamente dessa classe mediana. Então, vamos acompanhar aí o próximo exemplo. Nesse caso, nós temos as estaturas em centímetros, nós temos 6 classes, né? Nós temos os limites aberto e fechado. Então, por exemplo, a primeira classe é de 150 a 160, com uma frequência de 4. A segunda classe, 160 a 170, há uma frequência de 10. Então, cada uma dessas classes, nós temos aí a mesma amplitude, que é de 10 em 10. No seu passo, para encontrar a classe mediana, é usar a fórmula. Então, nós temos o somatório de FI dividido por 2, que vai ser igual a 48 por 2, que vai dar 24. Bom, então, se eu tenho 24, a minha classe mediana vai ser a classe em que possui a frequência acumulada imediatamente superior a 24. Então, olha só, vou voltar um slide só para a gente ver. Aqui a questão dessa distribuição de frequência. Nós temos a classe 1, com 150 a 160, a 2 de 160 a 170, nessa frequência acumulada é 14. Nós sabemos que o somatório da frequência dividido por 2 vai dar 24. Então, qual é o próximo aqui, imediatamente superior a esse valor de 24? Só tem o quê? O 34, que é na classe 3. Então, a classe 3 é justamente a classe mediana. Feito isso, aí eu posso aplicar aquela segunda fórmula. Então, vamos conferir. Essa outra fórmula, então, nós vamos pegar a mediana. Nós precisamos encontrar a mediana. Então, a mediana vai ser igual ao limite inferior de quem? Da classe mediana definida previamente. Nesse caso, é o quê? 170, é o limite inferior. Mais o somatório de FI por 2, nós vimos que é 24. Era o 48 por 2, então dá igual a 24. Menos frequência acumulada ante. O que é isso? Nós já sabemos que a classe número 3 é a classe mediana.
Só que agora eu preciso encontrar a frequência acumulada da classe anterior à classe mediana. Então, nós já definimos que ele tem um valor igual a 14. Olha, vamos comparar lá na tabela de distribuição de frequência. Olha, a classe 3, ela é a classe mediana. Então, nós vamos precisar encontrar o quê? Esse 14 aqui, que é a frequência acumulada da classe anterior à classe mediana, que é a 3, que é justamente esse 14. Voltando lá para a fórmula, vezes 10, que é a nossa amplitude. Vocês viram que essa tabela aumenta de 10 em 10, né, a amplitude, perdão, dividido pelo FI. FI de quem? FI da classe mediana, que é 20. Então, fazendo todo esse processo aí, todas as operações da matemática de multiplicação e divisão, chegamos a um valor de 175. Para moda, então, moda é o valor que mais ocorre com frequência, com maior frequência, né? Moda, então, vocês já ouviram falar, né? Tá na moda, não tá na moda. Então, aqui também é a mesma coisa na estatística, ok? Na estatística é a mesma ideia. Aquele dado que está na moda. Então, aquele dado que está na moda lá na observação, que é o mais comum, que é o mais usado, então ele é o dado da moda. Então, o que acontece? Na moda, a gente pode ter um conjunto de dados, alguma coisa chamada bimodal, ou seja, quando dois valores são os mais comuns, ele tem a mesma quantidade e são o valor máximo desse conjunto. E multimodal, quando mais de dois elementos, por exemplo, 3 ou 4 dados, são os mais comuns, a mesma quantidade. Então a gente chama de multimodal. A gente vai ver um exemplo de bimodal daqui a pouquinho. Então é importante, quando não for possível então numa coleção de dados encontrar uma moda, então essa distribuição é chamada de amodal, ok? Então, quando não for possível a distribuição de entender então aí em relação à moda. Então olha só, a gente verifica em relação ao número de filhos. Então, quem tem 1 filho, 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, é só observar a frequência, pessoal. Aquele dado mais comum não é o 2, o 1 acontece 8 vezes, o 2 filhos 22 vezes, 3 filhos 9 vezes e o 4 filhos 2 vezes. Então o que acontece? O dado da moda aí é 2 filhos. 2 filhos, porque é o que tem maior frequência. Então o dado da moda nesse exemplo é 2. Ah, esse é fácil, né, Alexandre? Só olhar a quantidade de frequência, o valor mais alto já é a moda. E como é que fica para a questão de dados agrupados com intervalos de classes? Vamos conhecer. Para isso a gente vai ter um trabalhinho a mais. Nesse caso, é preciso encontrar a classe modal. Então, só para relembrar, isso só acontece quando vocês tiverem dados agrupados com intervalos de classe. Primeiro momento é encontrar a classe modal. Então, a classe modal vai ser justamente aquela classe em que ocorre com maior frequência, tá? Para isso, na sequência, a gente vai ter que aplicar uma fórmula em que a moda vai ser igual ao limite superior mais o limite inferior dividido por 2, utilizando esses limites justamente da classe modal. Vamos conhecer um exemplo. Aí no caso das estaturas, então nós temos 3 classes, 1, 2, 3, 150 a 160, 170 a 170 e de 170 a 180. Primeiro momento que nós temos que fazer é, qual é a classe que tem a maior frequência? Ótimo, a classe que tem maior frequência é a 10, é do número 2. Porque uma é 4, a outra é 10, 6. Ok, já sei de cara que a classe modal é a segunda classe. Para isso, nós vamos ter que aplicar aquela fórmula simples, em que nós temos que identificar limite superior mais limite inferior dividido por 2. Então, nós temos 170 mais 160 dividido por 2, isso vai dar um valor de 165. Ok, então nós já vimos média, moda, mediana para dados agrupados, com intervalos de classe, sem intervalos de classe e valores isolados. Mas tem uma atenção para vocês aí. Vamos acompanhar. O primeiro é que, se as distribuições são simétricas, a média e a mediana vão ter os mesmos valores. Os valores vão ser iguais. Se as distribuições são assimétricas, então média e mediana possuem valores diferentes. Então, assimétrico, tudo igual. Assimétrico, tem valores diferenciados. E que não existe uma regra para dizer qual a melhor medida de tendência central para resumir os dados. Esse é justamente o objetivo das medidas de tendência central. Bom, para isso é importante entender como que se comporta a média, moda e mediana.